Capítulo 11. O cemitério da queixa e a força vital da gratidão. Piglet observou que, embora seu coração fosse muito pequeno, podia conter uma grande quantidade de gratidão. A. Mullen. Quando eu tinha 20 anos, voei com uma equipe de 5 pessoas para Neves, Índias Ocidentais, para uma viagem missionária odontológica. Como 6 sardinhas em uma lata de alumínio, sentamos ombro a ombro no estável avião bimotor que voava próximo ao solo. A missão era proporcionar atendimento odontológico aos habitantes pobres de uma pequena ilha com uma taxa de 90% de desemprego. Com um diploma recém-adquirido em higiene bucal, eu estava entusiasmada para me juntar a uma dentista e sua equipe para uma semana de ministração a homens, mulheres e crianças dessa ilha tropical. Tínhamos tanto a dar a um povo que tinha tão pouco, pelo menos é o que imaginava. O avião de apoio que nos taxiou até a ilha era pequeno demais para levar nossos equipamentos e bagagem numa mesma viagem. Então, alguns homens decidiram que não precisávamos de fato de nossas roupas. Então, eles carregaram o equipamento e nossas roupas seguiram mais tarde naquele dia. Em resumo, nossas roupas chegaram 3 dias depois. Nosso lema passou a ser: diga-me o que você precisa e eu lhe direi como você pode passar sem ele. O que encontramos na ilha? Havia pobreza, isso eu esperava. Havia muitas necessidades na área odontológica. Para isso eu estava preparada. O que eu não previa era a alegria que vi nos rostos de 12 crianças que moravam em um barraco de um cômodo, com telhado de palha, sem água encanada e com chão de terra batida. O contentamento da mulher que tinha um único vestido e sapatos desgastados. A satisfação dos homens que enchiam a barriga com comida do mar e frutos tropicais oriundas da flora em redor. Eu não esperava os louvores melódicos a Deus que subiam pelos telhados da igreja, o riso das crianças maltrapilhas e a voz suave das mães que seguravam e amamentavam seus bebês alegremente. Eu tinha vindo arrogantemente para ajudar essas pessoas, mas elas me ajudaram. Eu experimentei o que Charles Spurgeon escreveu: feliz é aquele que se alegra com pouco. Eu saio de lá desejando ser uma mulher cheia de gratidão. O contágio do Éden. Quer saber como deixar uma sala vazia? Como espantar os amigos? Como criar filhos emburrados? Como fazer o pessoal da igreja virar a cara quando vir você chegando? Como permanecer em um emprego sem futuro? Como ser preterido em uma promoção? Como fazer seu marido assistir mais TV? Aqui está a receita. Reclame, queixe-se, murmure e adicione uma boa dose de ingratidão à sua mistura. Para algumas pessoas, ouso dizer a maioria, reclamar parece ser um estilo de vida. É o modo padrão quando não somos intencionalmente gratos. A queixa constante cansa, é frustrante e irritante para quem tem de ouvir. E se continuarmos assim, teremos poucas pessoas querendo nos ouvir. Ponto final. Eu e uma amiga estávamos olhando o anuário do colegial da mãe dela. Nas honras aos veteranos, a mãe dela foi apelidada de a resmungona da classe. Não estou brincando. E desde aos 17 anos até o momento em que deixou essa terra aos 82, ela resmungou. Coisas pequenas, coisas grandes, não importava. Sempre havia algo para reclamar. E ela sempre se perguntava por que não tinha muitos amigos. O dicionário Webster define resmungar como reclamar de modo persistente e mal-humorado. Produzir um rosnado baixinho. Joshua Hotman observa que a palavra original também se aplica ao som que um animal faz: murmurar, bufar, rosnar entre os dentes. Ele continua: os resmungões necessitam apenas de algumas pequenas insatisfações para dar início à sua obra de resmungo. A partir daí, um resmungo leva naturalmente ao próximo. Se reclamar, cria uma crise. Se resmungar, cria uma atmosfera. Há grande poder nas palavras de uma mulher que comunica descontentamento crítico, onde nada jamais é bom o suficiente e é sempre destrutivo. Os resmungos não melhoram nada e muitas vezes pioram as coisas. Palavras ditas por meio de filtro de descontentamento egocêntrico são unhas arranhando o quadro negro do céu e devemos pará-las.
Quando as mulheres começam com toda essa reclamação, resmungo e murmuração, você não sabe que tudo começou com Eva? A maioria conhece a história do que aconteceu quando a serpente tentou Eva com o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal em Gênesis 3. Você, no entanto, já se perguntou o que tornou Eva madura para a colheita de Satanás? Acho que foi ingratidão. Ela tinha tudo que uma mulher poderia desejar: segurança, proteção e abundância. Ela tinha comunhão com Deus e harmonia com Adão. Ela não tinha roupas para lavar, nem mantimentos para comprar, nem sogros e cunhados com quem contender. E ainda assim, quando a serpente disse que Deus não estava dizendo a verdade e que ela poderia ter mais do que já possuía, e ela acreditou. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que o dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4 e 5. Pense nisso. Se Adão e Eva tivessem sido gratos por tudo que Deus providenciou para eles e pela comunhão que tinha com ele, jamais teriam acreditado na mentira da serpente de que Deus lhes estava recusando algo. Depois que comeram o fruto, Deus os confrontou acerca do que havia feito. A mulher que tu me deste fez isso, reclamou Adão. A serpente que tu criastes me fez isto, resmungou Eva. E a reclamação não parou por aí. De Gênesis a Apocalipse, os murmúrios percorreram a história como um trem de passageiros indo em direção a um precipício. O queixume e a expressão externa de uma atitude interna de ingratidão, ele flecha os olhos para a bondade de Deus e tem o poder de contagiar os que estão ao nosso redor. Palavras ditas por meio do filtro do descontentamento egocêntrico são unhas arranhando o quadro negro do céu e devemos pará-las. O bloqueio do resmungo. A ingratidão misturada com resmungos, queixas e murmurações é uma armadilha fácil de se cair e é altamente contagiosa. Alguém resmunga e a próxima coisa você já sabe. Você acaba entrando na onda e começa a resmungar também. Fique imaginando se foi isso que aconteceu no deserto quando os israelitas marcharam mais uma vez ao redor do Monte Sinai. Pense em tudo que Deus fizera pelos israelitas a caminho da terra prometida no livro de Êxodo. Ele tirou o povo da escravidão do Egito, abriu o Mar Vermelho para que atravessassem em terra seca e fez a árvore retomar os limites da sua borda para afogar seus inimigos perseguidores. Depois de atravessar o desfiladeiro, eles usaram as palavras para louvar a Deus. Era aleluia para todos os lados. Miriam até liderou a equipe de adoração. Até que eles começaram a sentir sede, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Êxodo 15, 24. Deus disse a Moisés para jogar um pedaço de madeira na água. Ela foi purificada e eles beberam. Êxodo 15, 25. E se alegraram por cerca de 1 minuto. Alguns dias depois, eles começaram a sentir fome. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas você nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Êxodo 16, 2 e 3. Eles romantizaram acerca dos velhos bons tempos, os quais não eram bons coisíssima nenhuma. Outra armadilha, fácil de se cair. Vejamos o que aconteceu a seguir. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Êxodo 16, 6, 8. Então Deus fez chover maná e codornizes do céu. E eles se alegraram por cerca de 1 minuto. Eles sentiram sede novamente e resmungaram. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito?
Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Êxodo 17:3. Então Deus fez sair água de uma rocha e eles se alegraram, por cerca de 1 minuto. E finalmente, alguns meses depois de deixar o Egito, havia chegado a hora de os israelitas entrarem na terra prometida. Porém, quando enviaram espiões para examinar os frutos da terra, eles voltaram relatando que homens muito grandes viviam lá. Então, o que as pessoas fizeram? Elas reclamaram. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera estivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Números 14, 2 e 3. Finalmente, Deus disse: basta. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que se queixaram contra mim. Números 14 e 29. Os resmungões passaram os próximos 40 anos vagando no deserto. Deus esperou até que toda aquela geração morresse e surgisse uma nova geração que creria nas promessas de Deus em vez de reclamar de problemas do homem. Como você acha que a reclamação e a murmuração começaram no deserto? Acho que foi algo assim. Uma mulher saiu de sua tenda certa manhã para reconhecer sua porção diária de maná. Ela pegou o pão doce e reclamou com a vizinha: sabe, estou enjoada desse maná. Então a vizinha olhou para o maná em sua cesta e disse: sabe, eu também estou cansada de maná. Então a próxima pessoa concordou com ela. Antes que percebessem, todos estavam reclamando de tudo e se tornaram um mar de ingratos. Um maremoto de lamentações dando mais uma volta ao redor do Monte Sinai, enquanto Deus colocava uma placa de não entre bem na porta da terra prometida. Às vezes, nosso queixume pode nos afastar da nossa terra prometida pessoal. Certamente foram as queixas que separaram o povo de Israel dela. Resmungos e reclamações podem prejudicar nosso relacionamento com os outros, nossa comunhão com Deus e nosso papel de embaixadores de Cristo. Resmungar é um obstáculo que reconhecemos e cumprimos as promessas de Deus. Resmungar é um obstáculo para reconhecermos e vivenciarmos as promessas de Deus. Como fazer seu telefone tocar menos? O Dr. Guy Winch, em seu livro A Roda Rangente, diz que nos tornamos uma nação de reclamões que se queixam de tudo com igual vigor, desde políticos ruins até pedicures ruins. Ele continua: ao longo das décadas, as queixas regridem de uma atividade orientada, objeto e útil para um passatempo nacional. Nós nos tornamos uma nação de reclamões que encaram frustrações, ressentimentos e irritações diárias sem nenhuma ideia de como abordá-los de modo eficaz. Falando em pedicures, fique imaginando se seus calos têm doído tanto, lendo este capítulo, tanto quanto os meus doeram quando o escrevi. Jamais pensei em mim como uma grande resmungona até meditar nessas palavras do Dr. Winch. A maioria de nossas queixas pela própria natureza é insignificante à nossa saúde mental. As bactérias são os organismos muito pequenos, mas juntas sua massa é maior do que a de todos os outros seres vivos da Terra juntos. Semelhantemente, a maioria das nossas reclamações também é pequena. Por exemplo, está calor, você está atrasado. De novo o assento do corredor? Está faltando sal. Agora está salgado demais. O volume combinado delas supera o conjunto de nossas expressões positivas. Isso aperta meu calo e sou culpada dessa acusação. Esses tipos de queixas criam uma atmosfera ruim em nossos lares, locais de trabalho e relacionamentos. Nós temos o poder de mudar essa situação. Às vezes, simplesmente mudamos nosso tom e oferecendo uma solução amigável. Por exemplo, queixar-se com um garçom em um restaurante: essa sopa está muito fria. É uma reclamação improdutiva e constrange todos que estão à mesa. Por outro lado, dizer: essa sopa está muito fria. Você se importaria de esquentá-la um pouco para mim? Oferece uma solução e mantém o tom positivo. Você tem o poder de ajustar o termostato emocional do frio para quente, simplesmente mudando essas palavras e oferecendo uma solução positiva. Ainda pensando nesses dois discursos dirigidos ao garçom, qual você preferiria que falassem com você?
Não há ninguém mais miserável do que uma pessoa ingrata. Eu e Margaret estávamos falando sobre gratidão quando ela mencionou que ela tenta ficar longe de pessoas que resmungam e reclamam, pois a ingratidão delas é muito contagiante. Eu odeio ligar para minha irmã, ponderou ela. Quero dizer, eu a amo, mas falar com ela acaba com a minha alegria. O que você quer dizer? Perguntei. Ela só sabe reclamar. Sempre tem algo errado com a casa. Ela sempre tem uma nova indisposição. Ela sempre me informa o último obituário e me diz quem está doente e com o quê. Algumas vezes tentei encorajá-la, você sabe? Tentei ajudá-la a enxergar o lado positivo das coisas. Pelo menos você tem uma casa. Pense em todas aquelas pessoas que perderam as suas casas no furacão. Mas isso só a deixou com raiva. Ela disse que eu não estava sendo solidária e que eu menosprezava seus problemas. Então agora eu apenas escuto. Ninguém gosta de estar perto de um resmungão e é um modo garantido de fazer seus telefones tocar menos. A cura para a reclamação. Embora a ingratidão tenha sido contágio do Éden, a cura vem em cápsulas de louvor, ação de graças e um coração agradecido. Se reclamar, resmungar e murmurar são unhas arranhando o quadro negro do céu, a ação de graça, o louvor e a gratidão são a linguagem de amor de Deus que nos capacita a nos comunicar com Ele em um nível de intimidade. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: deem graças em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5:18. Observe que a Bíblia não ordena que nos sintamos gratos em todas as circunstâncias. Em vez disso, nos ordena a dar graças em todas as circunstâncias. Quando começo a louvar a Deus em uma situação difícil, mesmo que não seja esta a minha vontade, mudo de perspectiva. Essa foi uma lição que Corrie ten Boom aprendeu com sua irmã Betsy, enquanto padeciam juntas em um campo de concentração alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Elas viviam no quartel 28, em condições de superlotação e sujeira, além de um fedor nauseante, palha fétida, camas repugnantes, banheiros transbordando e pulgas. No primeiro dia no quartel, enquanto Cornie lutava contra a náusea da palha fétida e as pulgas que lhes davam uma picada após a outra, ela gritou: Betsy, como podemos viver num lugar assim? E Betsy lembrou de um versículo da Bíblia que elas haviam lido mais cedo, naquele mesmo dia. Deem graças em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5:18. É isso, Cornie, exclamou Betsy. Essa é a resposta dele. Dê graças em todas as circunstâncias. Isso é o que podemos fazer. Podemos começar agora mesmo a agradecer a Deus por cada item deste novo quartel. Cornie fitou sua irmã, em seguida fitou todo o entorno do quarto, escuro e abafado, e se perguntou por que cargas d'água elas tinham de agradecer. Com a ajuda de Betsy, ela concordou em dar as graças pelo fato de elas estarem juntas, por terem conseguido levar uma Bíblia secretamente para o acampamento e pelo fato de as condições de superlotação possibilitarem que muitas mulheres ouvissem as Escrituras quando elas liam a cada dia. Porém, ela não conseguia entender como agradecer a Deus pelas pulgas. As pulgas? Chorou ela. Isso é demais, Betsy. Não tem como nem o próprio Deus poder me fazer ser grata por uma pulga. Dê graças em todas as circunstâncias, Betsy recitou. O texto não diz nas circunstâncias favoráveis. As pulgas fazem parte deste lugar onde Deus nos colocou. E assim, elas se colocaram em pé entre as fileiras de beliche e agradeceram pelas pulgas. Desta vez, porém, Cornie tinha certeza de que Betsy estava errada. Certa noite, Cornie voltou tarde ao quartel, depois de uma tentativa de coletar lenha fora do muro. Betsy estava esperando por ela, como sempre, para que pudessem esperar juntas na fila de comida. Seus olhos estavam brilhando. Você parece extraordinariamente satisfeita consigo mesma, disse-lhe Cornie. Sabe, jamais entendemos porque tínhamos tanta liberdade na sala grande, respondeu Betsy. Bem, eu descobri. Esta tarde, houve confusão em nosso grupo de tricô acerca do tamanho das meias e pediram para a supervisora vir e resolver a questão, porém, ela não veio.
ela não entraria por aquela porta tão pouco os guardas. E você sabe por quê? Betsy não conseguia entender o triunfo em sua voz. Por causa das pulgas. Foi o que ela disse. Aquele lugar está tomado de pulgas. Às vezes, eu não vejo Deus nas situações difíceis, mas ainda assim posso louvá-lo porque sei que Ele está lá. A gratidão muda a lente através de qual vemos as circunstâncias em nossa pequena janela de tempo. A ação de graça muda nossa perspectiva apesar dos sonhos arruinados, dos relacionamentos quebrados e das circunstâncias dolorosas. Muda nossa perspectiva cotidiana. Quando encontro algo pelo qual ser grata em uma situação difícil ou circunstância preocupante, mesmo que não esteja com vontade, muitas vezes começo a me sentir grata. E o incrível é que minhas palavras positivas afetam aqueles que estão ao meu redor. Sarah Baumgartner disse certa vez: a gratidão oferece reverência, permitindo que encontremos epifanias diárias, aqueles momentos transcendentes de fascínio que mudam para sempre o modo que experimentamos a vida. É abundante ou é escassa? E o mundo é amigável ou é hostil? E o modo que escolhemos viver a vida também afeta o modo pela que aqueles ao nosso redor a experimentam também. Deixe-me compartilhar uma história que me impactou profundamente. É do livro Obtenha a Fé que Você Deseja Ter. Certo dia eu estava no aeroporto a caminho de Nova Jersey. Era uma típica manhã de correria. Pegas nas malas, arrastaram-se pelo trânsito, caçar uma vaga para estacionar, seguir o fluxo, passar pela segurança, correr apressadamente para o portão de embarque. As pessoas, geralmente, não são muito amigáveis nos aeroportos. Os olhos brilham somente para frente. Pés determinados tocam o chão, bolsas superlotadas vêm penduradas nas costas. Não é que as pessoas estejam infelizes e insatisfeitas, elas estão apenas apáticas. Trata-se de uma palavra em voga nos dias de hoje. Nesta manhã em particular, eu parecia exatamente como todos apática. Antes de me acomodar em meu portão de embarque, decidi dar uma última chegada até o banheiro. Estou tão feliz por ter ido, foi um dos lugares mais alegres em que estive nestes últimos tempos. Longo tempo. Gretchen, a anfitriã daquele estabelecimento privativo, exibia um chapeuzinho simplório com penas extravagantes balançando ao topo. Se não fosse pelo colete oficial de assistente que estava usando, eu teria pensado que ela estava indo ao festival Mardi Gras, com um borrifador em uma mão e uma toalha na outra. Gretchen dava boas-vindas a cada visitante que adentrava-se em seu estabelecimento. Venha por aqui, dizia ela em tom de encorajamento, enquanto abria a porta de uma das baias para sua próxima visitante. Uma mulher de jaqueta verde saiu de uma das baias e Gretchen precipitou-se atrás dela. Esguichou, esguichou, esguichou o desinfetante. Limpou, limpou e limpou com seu pano. Por aqui, senhora, apontou ela para a próxima pessoa na fila. Este aqui está pronto para você, entre. Com toda a postura de um criado abrindo as portas do castelo para uma pessoa de honra, Gretchen cumprimentou cada mulher como se fosse a pessoa mais importante do seu dia. Recuei e observei enquanto essa criaturinha de 1,60 m limpava os assentos do vaso sanitário e convidava alegremente sua próxima convidada a adentrar as baias impecavelmente limpas. Gretchen tinha uma entusiante sensação de alegria, limpando os assentos dos vasos sanitários. Parecia vir de um coração arregado na gratidão e transbordava para cada mulher que deixava sua estação de trabalho. As mulheres entravam cansadas e exaustas e saíam com leveza no andar e sorriso no rosto. Algumas até se demoravam mais para sair, como se quisessem sorver um pouco mais a experiência antes de encarar o mundo. Eu era uma delas. Sobre o balcão havia um pote repleto de palavras de agradecimento, até a borda, e era para colocar gorjetas. Mas eu não creio que as gorjetas eram por limpar os germes dos seus vasos sanitários, mas por limpar o abatimento dos seus corações e as carrancas de seus rostos. E por alguma razão estranha, eu queria apenas dar um abraço na Gretchen. Eu dei. Ela não se importou. A Gretchen me fez lembrar de como a gratidão e a alegria podem ser contagiantes, e do meu tamanho desespero em também querer ser assim.
Viu só? Eu imagino qual teria sido minha atitude ao limpar banheiros em um estabelecimento público. Eu sei qual é a minha atitude quando limpo os banheiros da minha própria casa. As palavras que digo estão afetando aqueles que estão ao meu redor? As palavras estão flutuando em minha mente e afetando minha própria alegria? Quando vivemos uma vida de gratidão intencional e usamos palavras de agradecimento, começamos a estruturar o modo que enxergamos nossas próprias circunstâncias. Então, a maneira como falamos sobre essas situações afeta o modo que as pessoas ao nosso redor as veem também. Uma criança reflete a resposta de sua mãe a determinada situação. Um amigo começa a ver o aspecto positivo de uma situação difícil. Um marido enxerga as possibilidades em uma situação aparentemente impossível. Nas palavras de Henry Wardenberg, o orgulho aniquila a ação de graças. Um homem orgulhoso raramente é um homem agradecido, pois nunca pensa ter alcançado tanto quanto merece. Vem-me à memória um antigo ditado que comove a tormenta. A gratidão transforma o que temos em suficiente. Sempre o suficiente. Jesus agradeceu a Deus pelos 2 pães e 5 peixes. E houve mais do que o suficiente para todos. João 6, 1-13. Paulo escreveu: Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, porque provavelmente você não entendeu na primeira vez. Alegre-se. Filipenses 4:4, parênteses meus. Alegre-se no Senhor. Não significa se alegrar apenas quando estamos na igreja. Isso inclui a vida em que vivemos, nos movemos e existimos nele. Atos 17:28. Se reclamar, resmungar e murmurar são unhas arranhando o quadro negro do céu, a ação de graça, o louvor e a gratidão são a linguagem de amor de Deus que nos capacita a nos comunicar com Ele em um nível de intimidade. A memória do coração. Faço quadros das minhas fotos favoritas para poder vê-las com frequência. Elas me trazem alegria quando passo por um cômodo. O Steven sorridente, aos 5 anos, com seu novo filhotinho de Golden Retriever, um rapazinho forte de beca e barrete de formatura, um bando de sobrinhas e sobrinhos bronzeados, em pé ali na praia com rostos sorridentes. Meu marido e filho entrando no lago ao pôr do sol, prontos para serem batizados juntos. Essas são imagens que dizem, lembre-se. O problema com os israelitas resmungões é que eles sofriam de amnésia espiritual. Por repetidas vezes eles se esqueceram da proteção e provisão de Deus. E a cura para isso também, lembrar-se. A gratidão tem sido chamada de memória do coração. Louvor e gratidão trazem imagens a nossas mentes que dizem, lembre-se. Lembre-se do que Deus fez e está fazendo em sua vida. Escreva sobre isso no diário. Faça uma lista de tudo que você tem para ser grato e acrescente coisas novas com frequência. Lembre-se de como Deus protegeu você de tomar uma decisão terrível. Lembre-se de como Deus trouxe você até o seu cônjuge. Lembre-se de como Deus curou você ou curou um ente querido de alguma enfermidade. Lembre-se de como Deus salvou você de um terrível acidente. Lembre-se da situação impossível de que Deus livrou você. Lembre-se de como Deus não deu o que você queria, mas exatamente o que você necessita. Lembre-se do arco-íris repentino. Lembre-se do telefonema que veio na hora certa. De quem estamos reclamando? Reclamar é desprezar casualmente a soberania de Deus. É como dizer que não gostamos do modo que Ele está administrando as coisas e achamos que poderíamos fazer melhor. A reclamação não tem a ver realmente com as circunstâncias, mas com o que achamos e da forma com que Deus está lidando com elas. Ah, claro, pode parecer que estamos reclamando que o atendimento está lento, o clima está horrível, as crianças são imprudentes, o marido é desatencioso, o louvor está muito alto. Desculpe, como pode um louvor estar muito alto? Não, é melhor do que estar baixo demais. Reflita. Em última análise, porém, a questão não é o atendimento, o clima, as crianças, o marido e a música. Estamos reclamando do modo como Deus está administrando o universo. Não foi isso que Moisés disse aos israelitas? E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Êxodo 16, 7. Jó foi um homem que perdeu tudo, mas não reclamou.
Sua esposa, por outro lado, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, Jó 2:9. Mas a resposta de Jó foi: você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Jó 2:10. Seu contentamento não dependia de pessoas, posições ou posses, mas do conhecimento da sabedoria de Deus. No Novo Testamento, vemos um exemplo refletido na pessoa de Paulo. Para Paulo, fora um homem de influência, formado nas melhores escolas com um diploma de fariseu e nascera na linhagem de alta classe de Benjamim. Ele se referia a si mesmo como um perfeito hebreu de hebreus com uma justiça legalista. Porém, depois de vir a Cristo, não antes, sua vida foi desafiada com perseguição, problemas e prisão. Ainda assim, ele escreveu: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:11-13. Onde Paulo estava quando escreveu essas palavras? Ele estava em prisão domiciliar, acorrentado a um guarda romano 24 horas por dia. Paulo sabia que viver em união com Cristo era a verdadeira fonte de satisfação. É incrível como na carta aos Filipenses sua mensagem principal seja alegrai-vos. Estou impressionada com a frase que ele usou 2 vezes nestes versículos e uma vez em outro. Aprendi, 4:11, aprendi, 4:12. Ponha-no em prática, 4:9. E aí está o segredo para viver uma vida de gratidão que silencia as queixas. Aprendi, ponham-no em prática. A palavra grega usada aqui para aprendi significa não apenas saber de fato, mas também obedecer na prática. Talvez o ato de falar palavras de gratidão e ação de graças não venha naturalmente, mas virá sobrenaturalmente com a prática. Ainda a gratidão somente vem para aqueles que abrem os olhos para a bondade de Deus, em vez de ficar fazendo críticas negativas e demonstrando descontentamento. Paulo nos mostra como falar palavras de gratidão, quer estejamos cheias ou vazias, quer estejamos andando na praia ou na prisão, acorrentadas a um guarda romano. Durante a prisão, Paulo, além de estar cativo, também teve um público cativo. Ele pôde ter um tempo exclusivo com cada um dos guardas. Ele não só foi capaz de compartilhar o evangelho com eles, mas sabiam das mensagens entre Paulo e seus muitos visitantes. O tempo em que Paulo esteve na prisão também lhe proporcionou tempo para escrever cartas às igrejas, as quais temos nas mãos hoje como o Novo Testamento. O que podemos ver como um problema para reclamar, Deus quer usar como uma provisão pela qual podemos ser gratas. As palavras de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Foi um dos primeiros versículos da Bíblia que aprendi logo que me converti. Eu o aplicava a todos os obstáculos que se possa imaginar. Porém, a verdade é que Paulo escreveu este versículo num contexto de contentamento nos altos e baixos da vida. Só posso imaginar como as palavras de gratidão, ação de graças e contentamento de Paulo afetam aqueles guardas romanos todos os dias. Suspeito que tenha sido da mesma maneira que nossas palavras de gratidão, ação de graças e contentamento afetam as pessoas ao nosso redor diariamente. A gratidão somente vem para aqueles que abrem os olhos para a bondade de Deus em vez de ficar fazendo críticas negativas e demonstrando descontentamento. Passos práticos para cultivar gratidão. Então, o que você faria se olhasse no espelho e visse uma resmungona olhando para você? Em primeiro lugar, deixe-me dizer que os psicólogos dizem que nem toda reclamação é ruim. Por exemplo, reclamar da injustiça social mostra que você está interessado e é solidária. Porém, as reclamações produtivas do melhor tipo oferecem uma possível solução no processo. Vamos dar alguns passos práticos para o protocolo de contenção de reclamação. Eu farei com você. Ore e peça a Deus para tornar consciente de sua queixa e reclamação. Ore para que Deus coloque uma guarda à sua boca e uma vigia na porta dos seus lábios. Salmo 141:3. Contenha-se antes de as palavras saírem de sua boca. Quando sentir o desejo de reclamar, tente pensar em uma solução positiva antes de falar. Perceba que vivemos em uma cultura de reclamação.
e tome a decisão de não se conformar com o padrão deste mundo. Romanos 12, 2. Se você se flagrar reclamando do trabalho ou de um relacionamento, pare de se queixar e aborde o problema de maneira produtiva. Por exemplo, se você reclama do seu trabalho para a sua família e da sua família para o seu trabalho, pare. Aborde a questão do trabalho no trabalho e a questão da família em casa. Evite a reclamação como uma forma de iniciar uma conversa. Por exemplo, estou tão cansada dessa chuva. Inicie a conversa numa direção negativa. Se alguém ao seu redor reclamar, resista ao desejo de se juntar a essa pessoa. Mostre que está ouvindo, correspondendo ao seu comentário, com algo como: estou ouvindo você, mas em seguida dirija a conversa para uma direção mais positiva. Não reclame da murmuração de outra pessoa ou ignore a lamentação dela. É mais provável que sua reclamação sobre contestação dela alimente sua frustração. A faça se sentir julgada e crie distanciamento nos relacionamentos. Você pode dizer: sinto muito por você se sentir assim, ou sinto muito por isso ter acontecido com você, para mostrar que você está ouvindo. Porém, não se junte às reclamações dela trazendo as suas. Seja flexível e evite esperar que situações, circunstâncias ou pessoas sejam de determinada maneira. Perceba que as inconveniências podem ser compromissos divinos. Estabeleça uma zona de não reclamações por 21 dias. Se você se pegar reclamando, escreva 3 razões para ser grata. A carinha sorrindo na janela. Eu estava no voo de volta da Pensilvânia para casa no fim de semana da sexta-feira de Páscoa, e o aeroporto estava lotado. Enquanto esperava o avião chegar no portão de embarque, nuvens começaram a cobrir o céu. Infelizmente, aviões lotados em mau tempo não combina. Atrasos e cancelamentos iluminaram o quadro de embarque. Minha chegada a Charlotte estava prevista para as 19 horas, mas meu horário de chegada foi adiado para 19h40, depois para 20h40 e depois para 21 horas. Aquilo não estava levando a uma sexta-feira santa de Páscoa, afinal. Os viajantes estavam ficando irritados, os que vendiam passagens estavam ficando agitados e as crianças estavam ansiosas. Eu queria apenas ir para casa. Por fim, depois de muitas mudanças de portões, de embarques e atrasos, embarcamos para Charlotte. Fechei os olhos e dormi. Cerca de 1 hora depois, o piloto fez um anúncio. Olá, aqui é o capitão. Infelizmente, a tempestade está passando por Charlotte, Carolina do Norte, neste momento, e não podemos aterrissar. Pousaremos em Greensboro, a 145 quilômetros de distância, e aguardaremos a tempestade passar. Estejam à vontade para desembarcar do avião, mas não saiam da área de embarque. Anunciaremos quando for a hora de embarcar novamente. Não se preocupem. Levaremos vocês a Charlotte o mais rápido possível. Desculpem pela inconveniência. Aterrissamos em Greensboro e esperamos. Por volta das 22h30 veio um outro anúncio. Atenção, por favor. Aqueles que estão viajando no voo 389 para Charlotte, infelizmente a tripulação está no ar há muitas horas e não poderá continuar até Charlotte. Temos vans seguras para levá-los ao seu destino. Sentimos muito pela inconveniência. Era possível ouvir a queixa coletiva. Nós nos arrastamos até a esteira de bagagens, pegamos nossas malas e nos dividimos em grupos de 9 e esperamos. Um homem de terno, tentando passar o tempo com um bate-papo educado, me perguntou: então, o que você faz? Dei uma olhada rápida de cima e respondi: prefiro não dizer. Pensando que ele pudesse pensar na coisa errada, sorri e continuei: brincadeira, eu sou escritora. O que você escreve? Minha esperança era de que ele não me perguntasse isso. Respirei fundo e disse: eu escrevo livros cristãos para mulheres, livros que nos ajudam a aprender a lidar com as dificuldades da vida. Todos começamos a rir. Lotamos a van, 8 viajando para visitar a família e 1 indo para casa. Descobrimos logo que o ar-condicionado estava quebrado e, em vez de virar frio pelas aberturas, estava saindo ar quente em todas as direções. Depois de cerca de 1h30, comecei a relaxar, pensando que estaríamos em Charlotte a qualquer momento. No banco à minha frente, uma jovem de 20 e poucos anos e sua mãe conversavam alegremente. Elas estavam indo passar o fim de semana com a filha número 2.
A filha número 1, que aparentemente estava acompanhando nosso progresso em seu smartphone, virou-se no assento para olhar para mim. Estamos passando por Statesville, disse ela. Quanto está faltando? Statesville, reclamei. Não deveríamos passar por Statesville. Ele está indo na direção errada. Nossa viagem de 1h30 de van se transformou em uma viagem de 3 horas. Eu não vi a hora de essa sexta-feira não tão santa terminar. Isso porque já era quase meia-noite. No momento em que eu estava tendo uma conversa de mão única, não muito agradável com Deus, a mãe que estava à minha frente desenhou uma carinha sorrindo no vidro embaçado da janela. Uma carinha sorrindo. Por que cargas d'água ela tem de estar feliz? Pensei comigo. Não vejo nenhum motivo para sorrir nessa situação toda. Finalmente, chegamos a Charlotte um pouco depois da meia-noite. O voo rápido de 1h30 se transformara em um pesadelo de 8 horas. 9 passageiros exaustos, pingando de tão encharcados de suor, saíram da van e respiraram o ar fresco da noite. Tchau, Krista, disse eu à jovem que não desgrudava do smartphone. Divirta-se com sua irmã e sua mãe neste fim de semana. Ah, nos divertiremos, disse ela. Minha mãe acabou de descobrir que está com câncer pela 2ª vez. Parece que não está muito bem. Vamos passar um fim de semana juntas. Somente nós 3, desfrutando da companhia uma das outras. Pode ser nossa última vez. Krista virou-se e partiu, sem ver as lágrimas que enchiam meus olhos. Olhei novamente para a janela da van, que ainda guardava a imagem de uma carinha sorrindo, desenhada pelas mãos de uma mulher sentenciada à morte. De repente, minha noite de pequenas inconveniências pareceu um tanto insignificante. Afinal, era uma sexta-feira santa. Deus me lembrou de todas as razões pelas quais eu tinha de ser grata. As circunstâncias que nos irritam são uma certeza deste mundo. As tempestades vão se formar, os ventos da adversidade vão soprar. Nossa perspectiva na tempestade determinará se vamos resmungar e reclamar ou se vamos desenhar uma carinha sorrindo na janela e agradecer a Deus por cada vez que respiramos. Sempre há uma escolha. Enfiei-me no carro com meu precioso e paciente marido. Dei-lhe um beijinho e desenhei uma carinha sorrindo na janela. Quando olhamos para as dificuldades, inconvenientes e problemas da vida como possíveis tarefas atribuídas por Deus, nossas expectativas mudam. Podemos decidir focar o que Deus pode fazer por meio de uma circunstância difícil em vez de focar os detalhes da própria circunstância. Não podemos ter o controle das circunstâncias, mas temos uma escolha quanto à maneira de reagirmos a ela. O escritor Charles Swindoll nos lembra. As palavras não podem jamais transmitir adequadamente o incrível impacto da nossa atitude em relação à vida. Quanto mais vivo, mais estou convencido de que a vida é 10% do que acontece com você e 90% o modo que você reage ao que acontece. Acredito que a decisão mais importante que posso tomar no dia a dia é a minha escolha de atitude. É mais importante que meu passado, minha educação, meu respaldo financeiro, meus sucessos ou fracassos, fama ou dor, o que outras pessoas pensam ou dizem sobre mim, minhas situações ou a minha posição. A atitude é aquela linha tênue que me mantém em movimento ou paralisa meu progresso. Sozinha, essa linha nutre minha fogueira ou investe contra minha esperança. Quando minhas atitudes estão corretas, não há barreira alta demais, nem um vale profundo demais, nem um sonho extremo demais, nem um desafio grande demais para mim. Versículos da Bíblia referentes à reclamação. Número 1. Moisés também disse: O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Êxodo 16:8. 2. Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas destes israelitas murmuradores. Números 14:27. 3. Neste deserto seus corpos cairão, cada um de vocês com 20 anos ou mais, que é contado no censo em que se queixou de mim. Números 14:29. 4.
A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Provérbios 27:15. 5. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 21:19. 6. Respondeu, pois, Jesus e disse: Não murmureis entre vós. João 6:43. 7. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2:14. 8. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. 1 Pedro 4:9. 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Tiago 5:9. 10. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com os milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra eles. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Judas 14:16. Versículos bíblicos sobre gratidão. 1. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos e alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ação de graças e seus átrios com louvor. Dê-lhe graça e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmos 100, 1-5. 2. Deem graça ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 107, 1. 3. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 118, 28 e 29. 4. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. 5. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 18 a 20. 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente, em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus como Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, fortalecidos na fé, como foram ensinados e transbordando de ação de graças. Colossenses 2, 6 e 7. 8. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses 3,15. 9. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Colossenses 3,17. 10. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4,2. Gratidão. Transforma o que temos em suficiente e mais. Transforma a negação em aceitação, causa em ordem, confusão em clareza. A gratidão nos faz entender nosso passado e traz paz para o hoje. Ela gera uma visão para o amanhã. Melody Bethany.